Então, muito boa noite a todos. Tudo o que nos acontece é causa da manifestação dos Espíritos. É o tema que trazemos para hoje, o tema que nos foi proposto pela nossa irmã Leonor, o uso da razão e da prudência e os perigos da fantasia. O estudo disciplinado e constante da doutrina espírita, ela permite-nos a compreensão de tudo o que diz respeito à existência dos espíritos, suas relações com o mundo dos encarnados e também tirar proveito positivo das mais variadas possibilidades de contacto com eles para o nosso crescimento espiritual. E falamos de espiritismo, falamos da doutrina espírita. Quando se fala em espiritismo, o nome de Allan Kardec, o seu pseudónimo, que já todos sabemos, Hippolyte Léon Denisard Rivail, é inultrapassável. Foi linguista de formação, nasceu em 1803 e desencarnou em 1869. E desde cedo ele se dedicou à causa espírita. Graças a eles temos a codificação da nossa doutrina. Então ele deixou uma vasta obra publicada. Entre ela podemos destacar as obras que constituem a codificação do espiritismo, o chamado Pentateuco Kardeciano. Pentateuco porque são 5 os livros. Temos em primeiro o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Que definição se pode dar dos espíritos? Nós vamos falar deste tema, do tema de tudo o que nos acontece é causa da manifestação dos espíritos, e é pertinente que perguntemos ou fomos consultar o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, no capítulo 1, na parte 2, colocou essa questão, essa mesma questão aos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos disseram, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, eles povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos, ainda segundo Allan Kardec, são então as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos. Como nos diz Jesus, há muitas moradas em casa de meu Pai. Portanto, não é só a terra, ou seja, são seres desencarnados, privados do seu corpo físico. E diz-nos ainda, os espíritos são seres semelhantes a nós, conservando um corpo igual ao nosso, só que mais fluídico, invisível e num estado de maior subtileza. Nós já vamos perceber o que é. Então, durante a encarnação, enquanto estamos encarnados, o homem é formado por um corpo físico, uma alma e um perispírito. O perispírito que é o tal elemento fluídico, leve, indestrutível, que faz a ligação entre o corpo e a alma. Então, no momento em que desencarnamos, ou no momento do desencarne, a alma abandona o corpo físico, tal como visualizamos ali na imagem, e segue acompanhada do seu perispírito. Isto é chamado espírito. E é esta porção do homem que vagueia pelo plano espiritual, segundo o seu grau de evolução. Então, perguntamos o que é a alma. A alma, respondem os espíritos, é um espírito encarnado, servindo-se do corpo como um mero invólucro para se purificar e esclarecer. A alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, é um ser imaterial e que conserva a sua individualidade após a morte, isto é, sobrevive ao corpo físico, é o disco rígido, como nesta linguagem atual, o nosso disco rígido. Então, e perguntam, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era espírito, tão simples quanto isto. E espero que com esta breve explicação consigamos, pelo menos, entender os conceitos de alma e espírito. Então, tudo o que nos acontece é causa da manifestação dos espíritos,
o uso da razão e da prudência. Bom, então, no contacto com o mundo espiritual é preciso, sobretudo, bom senso. Os espíritos são as almas daqueles que viveram na Terra, vimos isso ainda agora. Não há angelitude impositiva após a laje do túmulo, assim como não é lícito aguardar notas de pureza filosófica e moral daqueles corações habituados à rudeza durante a vida humana. Às vezes ouvimos pessoas, quando desencarnam, que é um anjo, era muito bom, era uma boa alma, era realmente, ele morreu, virou anjo. Não é verdade isso, porque, como vamos ver mais adiante, ao desencarnar, os espíritos são exatamente como era na Terra. Mas isso vamos ver mais adiante. Então, também, por outro lado, temos que ver que aquelas criaturas mais rudes, enquanto encarnadas, não é pelo facto de terem desencarnado que viraram pessoas cultas, conhecedoras de ciências, de filosofias. Portanto, temos que perceber que temos que ter bom senso. Então, quem se reportar ao resumo da doutrina dos espíritos, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos, nem de conhecimentos morais. Não se devem tomar à letra tudo quanto dizem. É tal como nós. Uns sabem mais, outros sabem menos, uns estão num degrau, outros estão noutro, em termos evolutivos, em termos de sapiência, em termos de cultura, de espiritualidade. Cada um está no seu degrau. Então, tudo o que nos acontece é a manifestação dos espíritos. A comunicação dos espíritos é uma questão de sintonia e vibração espiritual. E ponto final, parágrafo. Porque, efetivamente, é isto. A comunicação dos espíritos é uma questão de sintonia e vibração espiritual. Nós, se nos atentarmos nesta frase, vamos perceber que é uma realidade. Então, e isto é o que define a qualidade das manifestações espirituais. Se vibrarmos na frequência dos doentes, na frequência dos espíritos doentes, tendemos a obter comunicações, obviamente, doentes. Se nós estamos sempre tristes, acabrunhados, as comunicações que vêm são espíritos afins. Se, por outro lado, o nosso pensamento for um pensamento positivo, então, se estivermos sempre a cuidar do nosso íntimo e vibrar em boas energias, receberemos, obviamente, manifestações de seres espirituais evoluídos e dotados de boa intenção. É só escolher onde queremos estar. Não é fácil. Isto dito assim até parece muito fácil. Mas especificamente no reino nominal, o da razão onde nos encontramos, é o nosso estágio atual. É que essa vibração energética, alguns denominam de aura, alcança níveis mais intensos e funções mais precisas. Essa vibração revela a nossa condição evolutiva, o nosso estado íntimo, o equilíbrio ou o desajuste, a paz ou a violência, a calma ou a irritação, e outros sentimentos exteriorizam-se através das ondas mentais energéticas que cada ser emite. A vibração energética dos espíritos. Temos aprendido com os espíritos que tudo vibra no universo. O espírito, desde o início do seu processo evolutivo, quando se vincula ao átomo, já apresenta essa força magnética oriunda da lei da atração. Anote-se que essa psicosfera individual gera inúmeras situações incompreendidas por alguns nas relações sociais. Se não vejamos quantas pessoas, por trazerem o odor psíquico da antipatia, da animosidade, da beligerância, são excluídas dos grupos sociais, dos círculos de amizade, que se formam numa classe escolar ou num ambiente profissional. Essas pessoas passam a ser evitadas sem que os demais tenham uma explicação pontual ou racional para isso. São as tais situações incompreendidas que nós vamos entendendo e que a espiritualidade nos vai ensinando o porquê destas situações incompreendidas. E pela afinidade é que se atraem.
Então, o espírito desencarnado acha-se além da morte, tal como ele próprio se fez durante a sua estadia neste mundo. Nem melhor, nem pior, é igual. Para domar uma paixão, corrigir uma falta, atenuar um vício, é algumas vezes necessárias mais de uma reencarnação. Peço desculpa que isto ficou ali cortado. E então aqui nós forçamos a consciência kármica, cósmica, aliás, para voltarmos de novo, para podermos vir limar mais umas quantas arestas. E quantas arestas é que nós já viemos, quantas vezes já reencarnamos para nos tentarmos aperfeiçoar? Então, daí resulta que na multidão dos espíritos, os caracteres sérios e refletidos estão, como na Terra, em minoria. E os espíritos levianos, amantes de coisas pueris e vãs, formam numerosas legiões. Pela afinidade é que se atraem. O mundo invisível é, pois, em mais vasta escala, a reprodução do mundo terrestre. Lá, como aqui, a verdade e a ciência não são partilha de todos. Isto é demasiado evidente para todos nós. Então, a superioridade intelectual e moral só se obtém por um trabalho lento e contínuo, pela acumulação de progressos realizados no curso de longa série de séculos. Como dizíamos há pouco, já viemos, já reencarnamos tantas e tantas vezes e ainda não aprendemos o necessário, ainda temos muito mais que aprender. Então, sabemos, entretanto, que esse mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo. Os mortos, eles influenciam os vivos, os guiam e inspiram à vontade. Os espíritos atraem-se em razão das suas afinidades, como vimos, é tudo uma questão de sintonia, de afinidade. Os que despiram as vestes carnais, os que desencarnaram, assistem os que ainda estão com elas. Estimulam-nos no caminho do bem, porém, mais vezes ainda, nos impelem ao do mal. E aí precisamos de ver os espíritos superiores e os espíritos inferiores. Os espíritos superiores, eles só se manifestam nos casos em que sua presença é útil e pode facilitar o nosso melhoramento. Eles não aparecem sempre que nós queremos ou quando é possível. Então, eles fogem de reuniões barulhentas e só se dirigem a homens animados de intenções puras. Os espíritos superiores, pouco lhes convêm as nossas regiões obscuras. Desde que possam, voltam para os meios menos carregados de fluidos grosseiros, de fluidos densos, que é onde nos encontramos. Mas, apesar da distância, não cessam de velar pelos seus protegidos. É preciso que sintonizemos com eles. Os espíritos inferiores, esses incapazes das aspirações elevadas, comprazem-se na mesma atmosfera, na atmosfera que viveram quando cá estiveram deste lado. Então, eles mesclam-se na nossa vida e preocupados unicamente com o que cativava seu pensamento durante a existência corpórea. Participam dos prazeres e trabalhos daqueles em que se sentem unidos por analogias de caráter ou de hábitos. Por isso é que às vezes nós não conseguimos entender como é que, por exemplo, um alcoólatra chega a ponto de arruinar a sua vida, porque já não é ele que está ali, já é um ser que está ali a sugar as suas energias, bebe. Então, algumas vezes mesmo, eles dominam e subjugam as pessoas fracas que não sabem resistir às suas influências. Em certos casos, o seu império torna-se tal que pode impelir suas vítimas ao crime e à loucura. Isto é verdade. Os perigos da fantasia. Há perigo para quem se entrega sem reservas às experimentações, àquelas reuniões espíritas. O homem de coração reto, de razão esclarecida e madura, pode dessas reuniões recolher consolações inefáveis e preciosos ensinamentos. Por outro lado, aquele que só fosse inspirado pelo interesse material ou que só visse nesses factos um divertimento frívolo,
tornar-se-ia fatalmente o objeto de uma infinidade de mistificações. Joguete de espíritos pérfidos que, lisonjeando as suas inclinações, seduzindo-o por brilhantes promessas, captariam a sua confiança para depois acabrunhá-lo com decepções e zombarias. São os casos de obsessão e de possessão. É, portanto, necessária uma grande prudência para se entrar em relação com o mundo invisível. O bem e o mal, a verdade e o erro, nele se misturam, e para distingui-los, cumpre passar todas as revelações, todos os ensinos, pelo crivo de um julgamento severo. Nesse terreno, ninguém se deve aventurar senão passo a passo, tendo nas mãos o facho da razão. Ora, para afastar as más influências, para expelir a horda dos espíritos levianos ou maléficos, basta tornar-se senhor de si mesmo. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós é que mandamos em nós. E jamais abdicar do direito de verificação e de exame dessas situações, para afastarmos então as más influências. Aquele cuja vida for reta e que procura a verdade com o coração sincero, nenhum perigo tem a temer. Os espíritos de luz distinguem, veem as suas intenções e assistem-no. Os espíritos enganadores e mentirosos, eles afastam-se do justo, como um exército diante de uma cidade bem defendida. Gostei desta definição. Então, os obsessores atacam de preferência os homens levianos que descuram as questões morais e que em tudo procuram o prazer ou o interesse. É preciso também refletirmos um pouco do passado, e estes reflexos do passado. Laços cuja origem remonta às existências anteriores unem quase sempre os obsidiados aos seus perseguidores invisíveis. São os cobradores, como nós costumamos dizer, os cobradores dos impostos que ficamos a dever. Então a morte não apaga as nossas faltas, nem nos livra dos inimigos. As nossas iniquidades recaem através dos séculos sobre nós mesmos, e aqueles que as sofreram perseguem-nos, às vezes com o seu ódio e vingança de além-túmulo. Assim o permite a justiça divina. Tudo se resgata, tudo se expia. O que nos casos de obsessão e de possessão parece normal, iníquo muitas vezes, não é senão a consequência das expoliações e das infâmias praticadas no obscuro passado. É bastante, e segundo os roteiros mediúnicos, é-nos dito que é bastante procurar, acima de tudo, os meios de se aperfeiçoar no conhecimento das leis superiores e na prática das virtudes. Para tanto, necessária é a superação do mal em nós, através da aquisição da confiança ampliada nos planos de Deus. Tudo o que nos acontece é causa da manifestação dos Espíritos. O homem que procura no Espiritismo as soluções para os problemas que a ele próprio cabe resolver, que só entende o Espiritismo pelo prisma dos fenómenos mediúnicos, pelas vantagens materiais, está a imitar o personagem bíblico de Esaú, que trocou a sua progenitora, a sua mãe, por um prato de lentilhas. Então, não pode existir Espiritismo sem estudo, sem aplicação da aprendizagem, sem transformação moral, sem o desenvolvimento das potencialidades do ser. Somos seres em desenvolvimento, somos seres imperfeitos, mas perfectíveis. Nós vamos todos ser anjos um dia. Ora, imaginem lá o caminho que ainda temos que percorrer para sermos espíritos puros. Estamos tão longe, mas já fizemos uma caminhada e o facto de estarmos aqui já nos anima, porque aqui estamos a aprender a ir mais depressa. Então, dizíamos que éramos seres imperfeitos, mas perfectíveis. Por isso, os pequenos gestos de bondade ajudam na nossa caminhada. No jornal Verdade e Luz é-nos dito: se decidiu espontaneamente ser espírita, seja-o por inteiro. Desenvolva a fé racional e tenha por lema a caridade. Espalhe em torno dos seus passos a bondade e a esperança.
Desenvolva o amor em plenitude para anular o ódio dos que ainda se comprazem na sombra. E concluindo, não acuse os espíritos desencarnados e sofredores pelos seus fracassos de luta. Isto diz-nos André Luiz. Repara o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, as suas ações e reações, os seus modos, as suas atitudes, os seus compromissos e determinações e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não reclame do Cristo o milagre do teu reajuste. Pede a um Mestre Divino que te conceda serviço e entendimento para que te restaures a ti próprio. O Espiritismo é uma terapia para a alma cansada, doente, aflita. É a terapêutica do amor. Como não pode existir Espiritismo sem estudo, também não pode existir Espiritismo sem amor. O Espiritismo é uma terapia para a alma cansada, dizíamos. Então, é a terapêutica do amor. Façamos, tal como Madre Teresa, façamos caridade. Temos aqui o nosso centro, em que ainda agora a nossa irmã Isabel apelou para a generosidade, para os cabazes, para as famílias que são apoiadas aqui pelo Ninho da Mariazinha. Também eles necessitam de um aconchego, se necessário, neste momento em que fazemos os cabazes. Ajudemos, porque ao ajudar, aquilo que damos ou que doamos, tenhamos a certeza que não nos vai fazer falta e que receberemos em dobro. Então, Jesus diz-nos no Evangelho segundo o Espiritismo: pedi e obtereis. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Diz-nos Chico Xavier: a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição. E agora que nos estamos a preparar para terminar, deixamos esta mensagem de um livro de Chico Xavier e de Emmanuel, em que ele nos diz: estende braços fraternos aos que jazem nas faixas da insegurança ou da angústia e, retornando ao lar, com a simpatia e com o reconhecimento que colherás de todos eles, reconhecerás que não contas unicamente com a fé, apontando-te o esplendor do futuro, mas terás contigo uma companheira nova. Levamos connosco uma companheira nova, a paciência, que te ensinará a trabalhar, construir, abençoar e agradecer. Então, muito obrigada pela vossa atenção, que Jesus nos ilumine nossos propósitos para podermos ser amanhã um pouquinho melhor do que fomos hoje.